Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje ler juntos e estudar o último trecho do capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, vá lá para a parte final do capítulo, a partir do versículo 24 até o final. Vamos ler juntos então a palavra de Deus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. É muito interessante e muito significativo esse trecho aqui, por alguns motivos. Na verdade, até um trecho inusitado, porque parece ser um milagre um pouco mais particular de Jesus, mas nós vemos algumas coisas interessantes ocorrendo aqui e que são importantes para a nossa reflexão, especialmente à luz daquilo que nós temos comentado já há alguns capítulos, porque está chegando o momento de Jesus se aproximar de Jerusalém pela última vez, ou seja, está chegando no livro de Mateus o auge da sua narrativa, que é justamente a narrativa do sofrimento de Jesus e da sua morte e depois da sua ressurreição. O texto diz que eles foram a Cafarnaum. Cafarnaum, que era ali nos arredores, era a cidade que era o ponto de partida do ministério de Jesus na Galileia. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus, por assim dizer, onde ele descansava um pouco às vezes e partindo dali ele fazia o seu ministério. Ali, ao chegar, Jesus e seus discípulos talvez se encontraram ou adentraram a cidade justamente pelo ponto onde era cobrado esse imposto. Esse imposto das 2 dracmas era um imposto que era devido por todo homem acima de 20 anos para que fosse recolhido para o templo. Era para a manutenção física do templo de Jerusalém naquele tempo, tá certo? Isso era cobrado por todo Israel. Jesus não estava ainda em Jerusalém aqui, mas ele era cobrado de todos, uma vez por ano pelo menos, né? De todos os israelitas com 20 anos acima. Daí a gente pode tirar uma primeira lição interessante e importante. Os discípulos eram realmente muito jovens, porque aqui só Jesus e Pedro são registrados aqui como tendo mais de 20 anos. Os outros discípulos eram abaixo dessa idade. Os discípulos eram, na verdade, muito, muito jovens e foram ali chamados por Jesus para que a partir deles o ministério de levar a palavra pudesse acontecer, não é? Então Jesus certamente aproveitou a força da juventude dos seus discípulos, não é? Para que essa tarefa fosse cumprida. Mas aqueles cobradores de impostos, e um certo autor mencionou o fato de que talvez Mateus, por ter sido cobrador de impostos, isso tenha chamado mais a sua atenção. Os cobradores de imposto perguntam então: o seu mestre não paga
as 2 dracmas? E Pedro responde afirmativamente: sim, ele paga, não é? E se afastaram dali, e depois Jesus é que toma a iniciativa de perguntar para Pedro. E é isso aqui que é mais significativo para nós, e eu quero me delongar um pouquinho mais, para que a gente entenda o que realmente Jesus quer dizer com isso aqui. Jesus diz assim: Simão, que te parece? Isso está na segunda metade do versículo 25. Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Ele chama a atenção, por meio de uma parábola, claro, ao fato de que dos sujeitos do reino, os reis cobravam impostos, mas não da sua própria família. A sua própria família, ou seja, os seus filhos, eram isentos, não é? E isso é colocado aqui por Jesus como um pano de fundo para um ensino importante, que tem uma implicação importante para nós, como a gente vai ver no finalzinho do trecho. Então, Pedro respondeu: dos estranhos. Pedro reconheceu que os filhos não pagariam impostos, apenas os outros, os estranhos do reino, não os da família do rei. E Jesus então responde Pedro: logo estão isentos os filhos. Não é? Jesus estava parecendo dizer para Pedro que ele e os discípulos, como filhos de Deus, filhos do reino, estariam isentos da taxa do templo. Será que é isso mesmo que Jesus estava dizendo? Ou será que ele estava querendo dizer isso com outro significado? É o que nós poderemos ver aqui na nossa análise do versículo 27. Depois de dizer logo os filhos estão isentos, Jesus diz assim: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Um estáter era uma moeda que valia, na verdade, 4 dracmas. Jesus diz assim: toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus pareceu dizer com todas as letras que na verdade era indevida aquela cobrança ao próprio Jesus, porque ele era maior que o templo, mas também aos discípulos. Mas Jesus dá aqui um exemplo importante, interessante, que para nós é digno de nota. Então nós temos um exemplo que deve ser seguido, e conforme o autor que a gente sempre consulta, que é o Blomberg, ele traz essa observação, mas Jesus também indicou algo muito importante que serve para a nossa compreensão acerca de como a lei deveria ser aplicada a partir de Jesus. Muito bem, então Jesus diz assim, e esse é o primeiro ponto, porque ele quer dar um exemplo, para que não os escandalizemos. Os discípulos deveriam evitar causar ofensas desnecessárias. Era preciso que os discípulos observassem bem e por motivo desnecessário não se indispusessem com ninguém. Era preciso que eles observassem a lei, era preciso que eles cumprissem a lei, para que isso não fosse ocasião de que, pelo motivo errado, eles fossem talvez acusados de serem pessoas que causavam confusão, né? Que pelo motivo errado eles fossem acusados de desobedecer a alguma lei ou algum preceito, ou seja, que os discípulos fossem pessoas ordeiras. Eu acho que isso realmente é um princípio importante para nós, para a nossa vida, de que nós, ainda que talvez entendamos que certa ordenança, até mesmo da lei, não se aplique a nós, que nós devemos obedecer a lei dos homens, porque a obediência a essa lei vai trazer glória ao Senhor. O fato de que somos obedientes e ordeiros será algo que, pelo menos, não vai dar causa a algum tipo de acusação mentirosa sobre nós, e certamente não vai dar causa de que sejamos
acusados de sermos pessoas que causamos problema, ou até mesmo como cristãos que estamos agindo errado quando deveríamos agir certo. Mas mais que isso, existe um outro ensino importante aqui por trás dessa afirmação de Jesus. Ele mandou que fosse cumprida a ordenança aqui de se pagar o imposto, mas ele primeiro afirmou: logo estão isentos os filhos. Jesus, na verdade, estava aqui reafirmando a verdade de que a lei daquele tempo seria abolida em parte por ele. A lei seria ressignificada e a partir da própria pessoa de Jesus, que a cumpriu plenamente, parte da lei não mais incidiria sobre os filhos. E por que não dizer que logo, porque o templo seria destruído, na verdade, essa lei deixaria de ser cumprida porque ela não mais faria sentido. Nós entendemos então que, na medida em que Jesus ou foi o cumprimento de certos aspectos da lei, ou simplesmente porque ele tornou alguns aspectos da lei obsoletos, não mais necessários, por exemplo, o sacrifício, a lei dos sacrifícios, ela foi tornada obsoleta, como nos diz o livro de Hebreus. Não mais elas precisariam ser observadas. Nós cristãos, como filhos do reino, não estamos mais obrigados a essas questões da lei, aquilo que nós chamamos da parte cerimonial da lei. Não é dizer que o Velho Testamento não tem mais importância, não é dizer, pelo contrário, não é dizer que a lei não tem mais importância e que ela não está mais em voga, mas aquela parte cerimonial que diz respeito aos sacrifícios, que dizia respeito ao templo e às coisas ligadas a ele, essa sim passou de cena. Jesus tornou obsoleto, não mais precisamos cumprir. Mas aquilo que é a lei moral de Deus, por exemplo, os mandamentos lá de Êxodo 20, os 10 mandamentos, e outros aspectos importantes que dizem respeito ao princípio ético e moral da própria lei, esse sim, nós precisamos continuar a manter. Muito bem, chegamos ao final de mais um capítulo 17, mais uma vez, certamente um capítulo riquíssimo da Palavra de Deus. Meu desejo é que você continue conosco, continue crescendo na graça, no conhecimento de Deus ao estudar a sua bendita Palavra, e que você continue ouvindo aqui a Palavra de Deus lida e explicada. Continuaremos o nosso estudo, iniciando o capítulo 18 no nosso próximo encontro. Até lá então, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.